Amém, meu amigo, minha amiga. Mais o amanhã desse dia, nós estamos aqui, né? Eu vou levar minha esposa até o serviço e aproveitá-lo que nessa manhã desse dia eu quero cumprimentá-lo, a você que está à escuta da minha fala, você que tem compartilhado esse canal. Dê o seu ok aí, dê o seu joinha, aperte o sino, toque no sino. Não deixe de compartilhar desses vídeos, dos áudios que eu tenho levado a cada um de vocês, porque uma das coisas que toda a vida eu falei, toda a vida eu gostei de falar, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E nessa manhã desse dia eu louvo a Deus pela minha vida, a vida da minha auxiliar esposa, a vida de cada filha, a vida de cada neto, de cada genro, de cada pessoa, porque sabemos que nós somos importantes, você é fundamental, você é importante diante os olhos de Deus, porque você tem uma alma, tem uma vida, é um ser, uma formação formada do pó, do barro, da cinza. Então você tem sido uma peça-chave. Muitas vezes nós temos que olhar, temos que vê-lo, que vem a luta, vem a tribulação, os problemas da vida, mas quando ele vem, que ele surge, nós temos que entender que Deus ele quer edificar a nossa casa, a nossa vida, o nosso lar, a nossa família. Sempre vai faltar algo para podê-lo preenchê-lo, o vazio de todos nós. Todos nós temos uma necessidade. Sabemos que nós temos fome e sede da justiça de Deus, e que nessa manhã que Deus possa olhar do céu, que Deus possa te olhar, que Deus possa te vê-lo, e que você venha a ser alcançada pela mão de Deus, a mão onipotente, que os anjos de Deus se acampam ao redor daqueles que o temem. Que Deus possa fazê-lo uma guarda sentinela a você que vai estar levantando para podê-lo ir-lo ao seu serviço nessa manhã desse dia de domingo. Que Deus possa fazer uma guarda da sua alma, da sua vida, a pessoa que você tem sido. Que Deus te dê o livramento da bala perdida, dos acidentes, da mão armada, do cerco do inimigo, que os projetos de Satanás seja derrubado, lançado, jogado por terra, porque sabemos que o inimigo ele existe. Uma das coisas que toda a vida que nós gostamos de falar, que o inimigo ele existe, a Bíblia fala e a Bíblia ela confirma, porque a Bíblia fechada ela tem sido um livro comum, mas ela aberta tem sido a boca de Deus falando. A palavra de Deus, a palavra de Deus ela é profética. Na época, Jesus foi levantado, João Batista foi o maior profeta de todos os tempos. E nós podemos ver que também Noé foi o maior profeta. Então Jesus ele deu continuidade. João Batista, que havia batizado o Filho de Deus, o Messias, o Rabi, o Cristo vivo, foi um maior profeta na face da terra. Então Deus também tem levantado, Deus tem levantado voz, Deus tem levantado pessoas, pastor, bispo, reverendo, missionário, evangelista, homem do campo, da cidade, pessoas. Deus tem feito um arrastão, Deus tem chamado no momentos como esse. Deus ele quer promover, que a palavra dele seja promovida, seja pregoada, seja anunciada no mundo, nos continentes, nos países, nas cidades, diante essa raça humana que muitas vezes falta o conhecimento, o entendimento, a sabedoria. Então existe aqueles que padecem, muitas vezes existe aqueles que sofrem, porque a missão do inimigo, ele quer ser imitador de Deus. A missão dele é matá-lo, roubá-lo e destruí-lo. A Bíblia fala, ide por todo mundo e anunciá-lo, o evangelho da salvação. Então é isso que nós fizemos.
Nós fizemos o dever correto, o dever submício, de se colocar diante o reino, diante a justiça, diante o nosso Pai, o nosso Criador, o nosso Salvador, e de poder buscá-lo, a perfeição, de poder aperfeiçoá-lo na pessoa do Senhor Jesus, porque vale a pena. Vale a pena quando vem a luta, vem chuva de canivete, vem o desânimo, vem os problemas da vida, no casamento, no romance, no noivado, na vida de dois, na vida individual, vida família, familiar. É aonde que Deus, ele faz que as portas dos céus, as comportas dos céus sejam abertas, onde Deus desce com seu poder, para podê-lo nos abençoá-lo, para que nós venhamos ter uma vida abençoada por Deus. Que as bênçãos de Deus possam recair sobre as nossas vidas, e que Deus possa nos abençoá-lo, aonde a gente poder chegar, estiver, poder colocar os pés e as mãos, que nós possamos ser um canal de bênção, que nós possamos ser um profeta, que nós possamos ser um porta-voz. Deus tem levantado porta-voz. Então, eu estou aqui me passando essa fala a você, meu amigo, você, minha amiga, você que está aí com a vida amarrada, acorrentada, desenganado da medicina, desenganado pelo homem, porque sabemos que Deus pede, Deus manda que nós oramos em favor da Constituição brasileira, em favor dessa nação, porque a nação é de Deus. Foi formada por Deus, foi concedida por Deus essa nação. Então, só de nós poder estar aqui com vida, de pé, com saúde, com disposição, nós temos que louvá-lo a Deus, louvá-lo, bendizer o nome do Senhor Jesus Cristo. Então, é isso, é assim que Deus faz. É assim que Deus faz. Deus, ele quer levantar o caído, ele quer fortalecer o fraco, aqueles que estão frágeis, aqueles que não desfaleceu da fé, aqueles que saiu, abandonou, deixou o caminho de Deus, o caminho da verdade, aqueles que estão caídos, voltou ficar desfalecido, caído pelas calçadas, jogado pela sarjeta, pessoa doente, enferma, desenganada pelo homem, desenganada. Muitas vezes existe aqueles que já foi de bem com a vida, que já correspondeu com a vida, mas hoje está vivendo caos, está vivendo situações, caos como esse, situações difíceis, humilhantes, comendo na mão do diabo, vem se assentar na mesa do escarnecedor, aonde que pessoas têm atravessado momentos difíceis, humilhantes, mediante a sua pessoa, mediante a sua vida, mediante a sua casa, o seu lar, a sua família. Muitas vezes a Bíblia cita que no final dos tempos, como esse, haverá fome, sede, guerra, terremoto, maremoto, tremor de terra. Então, nação contra nação, reino contra reino, tudo isso já está aí, debaixo dos nossos olhos. Então nós temos que se levantar, porque nós temos vida, nós temos alma, nós somos um ser, uma formação. Nós temos que agradecê-lo a Deus pelas bênçãos como essa, a bênção alcançada e recebida por Deus. Existe milhões de pessoas que estão aí, não tem um olho, não tem um lado de um braço, não tem uma perna, perdeu a sua perna, perdeu o movimento dos braços, está aí numa situação humilhante, pessoas que foi vítima de um derrame, foi vítima do infarto, pessoa que foi vítima de uma doença, de uma enfermidade, do mal, que chegou, alojou na sua vida e acabou causando esse mal-estar. Mas nós, como homens de Deus que nós somos, como evangelista que eu tenho sido, nós não vamos cessar essa guerra. Essa guerra foi Deus que chamou, foi Deus que colocou esse cajado, essa ferramenta, para que nós venhamos manejá-lo de uma forma correta, de uma forma santa, de uma forma específica, que nós venhamos avançar o sinal,
porque a missão do inimigo é essa, é adotar pessoas, filhos na perdição, na noitada, na droga, no vício, na bebedice, na droga, no entorpecente, aonde que pessoas acabam ultrapassando o seu limite, seu limite, acaba ultrapassando o limite da sua vida como cidadão, como cidadã, acaba fazendo coisas que não se deve, que não se pode, porque sabemos que nós temos que viver a realidade, a verdade, temos que estar consciente diante de uma sociedade, não podemos ir lá beber, fumar, prostituí-lo, fazer coisa errada, porque se a gente for desobedecer a Deus, nós estamos debaixo de maldição. Deixamos de obedecer a Deus para desobedecer a Deus para poder obedecer o inimigo da nossa alma, da nossa vida. Então nós temos que estar consciente, poder tomá-lo, decisão cabível e administrativa, em busca da família, dos filhos, das filhas, do pai, da mãe, ou você que é pai, que é mãe, que tem filhos, que está no vício, que está aí, que você não consegue dormir, tem lesado a sua vida, você já perdeu tudo, vendeu seu carro, acabou sua economia, está aí com a mão na cabeça, sem saber como fazer, sem saber como agir. Você muitas vezes a pessoa ele cai numa situação difícil, numa situação como essa, fica num beco sem saída, e não tem assim uma guia de Deus. Qual é a decisão que eu devo tomar, como que eu devo fazer, como que vai ser. É isso que nós temos que entender. E só existe uma resposta, e essa resposta ela vem de Deus. Ela vem de Deus na sua vida, meu amigo. Não desanima, pega firme, seja valente, fica atento às coisas desse mundo, para que nós possamos cultuá-lo, o nome, bem dizer, o nome do Senhor Jesus, que nós possamos ouvir a mensagem da fé, da libertação, que possa libertá-lo, possa salvá-lo, possa transformá-lo, vida, porque sabemos que esse Deus, ele faz acontecer o sobrenatural. Esse Deus, ele reconstitui aquilo que está perdido. Olha só, deixa eu te falar aqui, Jó foi um exemplo de vida de todos os tempos. Jó, ele teve a sua fazenda, os seus gado. Jó, ele teve a sua esposa, seus amigos, teve uma economia imensa. Jó foi rico, foi bilionário, mas só que Jó passou por uma prova de fogo, porque Jó foi uma das pessoas importantes, fundamental, diante a menina dos olhos de Deus. Jó correspondia com a verdade, com a realidade. Jó não falhava, ele estava ali atento, tudo aquilo que vinha acontecer. Então Jó, mas o diabo olhando, o diabo vendo, e o diabo chegou até a Deus e permitiu, falando com Deus, que Jó era submisso, porque Deus havia dado tudo a Jó, e Jó era fiel, ele não negava. Algum momento Jó veio negar a situação, então Deus permitiu que Jó perdesse tudo, que o diabo tomasse tudo aquilo que Jó tinha, para podê-lo fazer um teste com Jó, um teste mediante aquele tempo que ele convivia no meio de uma sociedade. Foi um homem rico, tipo um empresário, um homem rico, de bem com a vida, de bem com Deus, de bem com uma sociedade, não faltava nada. Jó tinha tudo, mas Deus permitiu que o diabo tocasse no corpo, mas não tocasse na alma. E foi feito segundo a vontade do Pai, a vontade de Deus. E o diabo, olhando, vendo, foi lá e tocou, e colocou uma enfermidade chamada lepra. E Jó, ele
pegava um caco de telha e coçava de cima a baixo, chegava a escorrer sangue de cima a baixo. E Jó, ele sofreu com aquela enfermidade há muitos tempos, mas Jó foi insistente, o diabo foi insistente, a doença foi insistente, a tentação do inimigo que estava ali ao seu redor, ao seu derredor, insistindo para que ele matasse, para que ele desanimasse, para que ele recuasse, para que ele blasfemasse diante de Deus. Até a sua esposa, a sua auxiliar esposa, chegou a falar: Jó, maldiçoe esse Deus, porque você já perdeu tudo, acabou tudo, você está aí com a mão na cabeça, está vivendo caos, situações, mas Jó não podia vacilar, ele tinha um sonho de vencer aquela tentação, e acabou que Deus, ele ouvindo a voz de Deus chegando até a Jó, através daquele sofrimento, quando ele estava vivendo aquele caos, que todo mundo havia abandonado, mas Deus estava com ele, ali naquele momento mais difícil. Deus falou com Jó, mandou que ele fosse até o tanque e mergulhasse 7 vezes. E Jó, ouvindo a voz de Deus, ele obedeceu o regulamento, ouvindo a voz de Deus, obedecendo o estatuto de Deus, da verdade. E Jó fez tudo certo. E no último mergulho, Jó ficou com a pele de criança, renovou. Deus pôde ter dado a ele uma libertação, renovado. Ele ficou com uma pele infantil, uma pele de criança. Então Jó pôde ter alcançado e recebido as bênçãos de Deus. Então você que está vivendo aí situações semelhantes a Jó, você que está aí com uma lepra, você que está aí com câncer, com uma doença, um mal, uma enfermidade que o diabo lançou, uma cirrose, uma enfermidade que tem levado você ao descaso, tem levado você à morte. Você já gastou o que você já teve, você já gastou a sua economia e os seus amigos afastou de você, o pessoal te abandonou. Você está aí, está vivendo essa situação aí. Quem não sabe que eu estou falando com você, meu amigo, minha amiga, você que está aí em cima de um leito do hospital, você que está aí acamado na sua casa, você que está atravessando momentos no romance, no casamento, situações humilhantes, difíceis, que você não consegue entender a forma que você foi vítima de um demônio, foi vítima de uma entidade, foi vítima de um principado, mas nós estamos daqui, vamos orar em favor da sua vida, da sua alma, e Deus vai te dar o livramento. Deus, ele vai amarrar esse valente, esse gigante que está na sua vida causando. Deus, ele vai derrubar esse gigante como Davi. Davi derrubou Golias. Golias foi um homem de estrutura alta, fisicamente alta, forte, e vestia um escudo de bronze, e nada conseguia derrubar aquele gigante. Ele vestia uma roupa pesada, mas só que o Davi simplesmente o Davi, quando ouviu a voz de Deus, vai lá, derruba aquele gigante, derruba ele, joga ele por terra. E o Davi, através do estilingue, com a bola de gude no seu estilingue, confiou em Deus. Quando ele apontou, levou mais ou menos a direção da distância que ele estava, quando ele lançou aquele estilingue, e aquela pedra veio acertar no meio da testa do gigante, foi aonde que ele caiu e morreu, aonde que foi a vitória para todos daquela cidade. Então, meu amigo, minha amiga, é isso. Deus também quer que você derrube esse gigante. Quem não sabe que esse gigante, essa doença, esse mal, essa discórdia, esses problemas que você vem passando, que você vem sofrendo, são perseguições, são tribulações. Muitas vezes seu pai já falou, sua mãe já falou que não tem jeito, alguém da sua família falou que não tem jeito, não tem solução, não tem resultado, mas Deus, ele quer
Ele quer que você vence com toda a garra, com toda a energia, com todo o vigor. Se coloque de pé, levante do seu aposento, vai num tabernáculo, vai numa igreja mais perto da sua casa. Hoje é domingo, nós temos reunião à noite, nós temos Casa da Benção estendida pelo mundo, pelos países, pelos continentes. Você de longe ou de perto, você que está à minha escuta, da minha fala, vai, levante do seu aposento, vai, enfrente esse gigante. Hoje Deus, Ele está te dando essa oportunidade de você poder enfrentar o gigante, o Golias, poder enfrentar, derrubar o valente, que você venha dar a volta por cima, como Jó, como Davi, que você venha vencer, como os demais homens de Deus, venceu a batalha, a caminhada. Jesus, ele também, ele foi discriminado pelo mundo, pela sociedade, foi taxado, foi rejeitado, foi humilhado, foi escarrado, foi cuspido, foi massacrado, foi judiado, no último momento da vida dele ainda foi pregado sobre a cruz do madeiro e foi colocado ali como um espinho da carne. Mas Jesus, ele no último momento, ele sabia que Deus estava com ele, ele perdoou o seu maior inimigo, que foi as pessoas que assistiam a Jesus aquele momento que ele estava sendo pregado sobre a cruz do madeiro. Então Jesus, ele perdoava. Pai, perdoa que não sabe o que fala, que não sabe o que faz, faça de mim esse cálice. Então Jesus, ele colocou o espírito dele na mão de Deus, a alma dele na mão de Deus. Ele lançou de corpo e alma, espírito em verdade, se colocando diante o Deus vivo, o Deus que fala, o Deus que ouve, o Deus que responde. Porque o Deus que nós servimos, ele não é um Deus de madeira, um Deus de bronze, um Deus de ouro, de prata, de pedra, nada disso, meu amigo. O Deus que nós servimos é um Deus vivo, um Deus de resposta, um Deus que corresponde com você a todo instante e momento. Eu louvo a Deus, porque eu tenho visto milhões e milhares de milagres acontecer na vida dos homens de Deus, através dos porta-vozes, através dos bispos, dos evangelistas, dos servos, das servas. São pessoas que renunciou a esse mundo, veio renunciar a esse mundo, levantando a sua mão, aceitando Jesus como Salvador da sua alma, da sua vida. São pessoas que renunciou os desejos da carne, os prazeres do mundo, deixou de fazer a vontade do diabo para podê-lo vir fazer a vontade de Deus. Então é assim que Deus faz. Então que Deus te abençoe. Daqui a algum instante, momento, a gente vai estar ligando, fazendo uma coligação do reino de Deus diante a justiça de Deus, porque Jesus falou, buscai o meu reino e a minha justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Então é isso que nós fizemos, buscar primeiramente, se colocando diante o reino, diante a justiça, diante de Deus, aonde Jesus, ele subiu, ele ressuscitou depois de morto, o terceiro dia, assenta ao lado de Deus Pai, aguardando a segunda ordem de Deus mandar ele levar a sua noiva, que somos nós, que tem sido aqueles que têm obedecido o regulamento e a norma de Deus. Então vamos ficar ligados e vamos falar com Deus daqui a algum instante, momento, vamos nos prepará-lo para que nós venhamos falar com Deus, para que Deus possa nos ouvi-lo e mandar a resposta da bênção em relação à nossa vida. Amém?
Então, que Deus te abençoe, meu amigo, minha amiga, que Deus abençoe a você, que Deus abençoe a sua casa, abençoe a sua família, abençoe seus familiares, abençoe aqueles que têm fome e sede da justiça de Deus, aqueles que têm fome, porque a Bíblia fala uma das coisas fundamentais, que Jesus é o pão da vida, Ele é a água da fonte da vida, é Ele que tem a nos dá-lo. Essa água, nós temos que beber dessa fonte, para que nós possamos beber e não ter sede, não vir ter sede, nós possamos ser alimentados pelo poder de Deus. Então, que Deus te abençoe, meu amigo, minha amiga, fica na fé, aí de baixo, se inscreva aí no nosso canal, e dê o seu ok, dê o seu joinha, que Deus abençoe, tá bom? Fica com Deus até lá, daqui a algum instante, momento, vamos estar falando com Deus, que Deus possa nos abençoá-lo de uma forma positiva, amém.